Sexta lição: imaginação. Querer é poder. A imaginação é a oficina do espírito humano, onde as velhas ideias e os fatos estabelecidos podem ser reunidos em novas combinações e empregados de nova maneira. Os dicionários modernos definem imaginação, ato do intelecto construtivo para agrupar o material do conhecimento e das ideias em sistemas novos, originais e racionais, faculdade construtora ou criadora, abrangendo imaginação poética, artística, filosófica, científica ou ética. O poder de representação da mente, a formação das ideias mentais, ou representação mental dos objetos ou ideias, particularmente dos objetos do sentido de percepção e do raciocínio matemático, e também a reprodução e combinação habitualmente com modificações mais ou menos irracionais, ou anormais, das imagens ou ideias de memória, ou fatos evocados da experiência. A imaginação tem sido chamada de poder criador da alma, mas isso é um tanto abstrato e profundo, do ponto de vista deste curso de leitura, que é empregado pelo leitor apenas como um meio de conseguir vantagens materiais ou econômicas. Se o leitor dominou inteiramente as lições precedentes, sabe que os materiais com os quais constrói o seu objetivo principal definido foram reunidos e combinados na sua imaginação. Sabe, também, que a confiança em si mesmo, a iniciativa e a liderança precisam ser criadas na imaginação, antes de se tornarem uma realidade, pois é na oficina mental que se põe em prática o princípio de autossugestão para criar as qualidades necessárias. Esta lição podia ser chamada de eixo do nosso curso de leitura, pois todas as outras não somente conduzem a ela como, também, fazem uso do princípio que lhes serve de base, da mesma forma que todas as linhas telefônicas se ligam ao quadro geral como a sua principal fonte de energia. Nunca teremos um objetivo principal definido na vida, autoconfiança, iniciativa e liderança se não criarmos, primeiro, essas qualidades da imaginação, vendo-nos já de posse delas. O homem que calunia o seu semelhante dá inadvertidamente uma ideia da verdadeira natureza de sua alma. Da mesma forma que o carvalho nasce do germe que existe na semente e o pássaro se desenvolve do germe que dorme no ovo, assim também as nossas realizações nascem de planos organizados que criamos na imaginação. Primeiro, vem o pensamento, em seguida, a sua organização em ideias e planos, e, finalmente, a transformação desses planos em realidade. O começo, como vemos, está na imaginação. A imaginação tanto é interpretativa como criadora. Pode examinar fatos, conceitos e ideias, e pode formar com eles novas combinações e planos. Através da sua capacidade interpretativa, a imaginação tem uma força que geralmente não lhe é atribuída: o poder de registrar vibrações e ondas de pensamento, postas em movimento por forças exteriores, do mesmo modo que o aparelho de rádio capta as vibrações do som. O princípio por meio do qual funciona essa capacidade interpretativa da imaginação chama-se telepatia, isto é, a comunicação do pensamento de um cérebro a outro, em grandes ou curtas distâncias, sem o auxílio de instrumentos físicos ou mecânicos. Da maneira explicada na introdução deste curso, a telepatia é um fator importante para o leitor que se prepara para fazer uso efetivo da imaginação, porque essa capacidade telepática da imaginação está sempre captando ondas e vibrações de pensamento de toda a espécie. Os chamados estalos ou inspirações, que levam o indivíduo a formar uma opinião ou tomar uma decisão no decorrer de um ato que não está em harmonia com a lógica e a razão, são usualmente o resultado de ondas de pensamentos registradas na imaginação. Os modernos aparelhos de rádio vieram demonstrar que os elementos do éter são tão sensíveis e vivos que todas as espécies de ondas sonoras estão constantemente correndo no espaço com a velocidade de relâmpagos. Basta compreender o rádio moderno para compreender também o princípio da telepatia. Tão bem estabelecido foi esse princípio, por meio das pesquisas psicológicas, que possuímos fartas provas de que duas mentes que se acham adequadamente sintonizadas e em harmonia podem enviar e receber pensamentos a longas distâncias,
sem o auxílio de qualquer instrumento mecânico. Raramente acontece que duas mentes se harmonizem tão bem, a ponto de registrar, dessa maneira, correntes ininterruptas de pensamentos, mas há evidências suficientes para estabelecer o fato de que já têm sido captadas partes do pensamento organizado, a fim de que se possa compreender a que ponto são intimamente entrelaçados os 15 fatores sobre os quais é baseado este curso de leitura. Consideremos, por exemplo, o que acontece quando um vendedor perde a confiança em si mesmo e nas suas mercadorias e vai visitar um freguês em perspectiva. Quer ele tenha ou não consciência do fato, a sua imaginação apreende imediatamente a falta de confiança no espírito do vendedor. Os seus pensamentos conspiram contra os seus esforços. Isso explicará, de outro ângulo, por que motivo a autoconfiança é um dos mais importantes fatores que entram na grande luta pelo triunfo. O princípio da telepatia e a lei da atração explicam muitos fracassos. Se a mente tem tendência para atrair do éter as vibrações de pensamentos que se harmonizam com os pensamentos dominantes de outra mente, podemos facilmente compreender por que razão uma mente negativa, que mergulha no fracasso e não possui a força vitalizadora da confiança em si mesma, deixa de atrair uma mente positiva dominada por ideias de triunfo. Talvez essas explicações sejam um tanto abstratas para o leitor que nunca fez nenhum estudo particular do processo de funcionamento mental, mas parece-nos necessário incluí-las aqui como um meio de habilitá-lo a dominar a lição e empregá-la na prática. A imaginação é frequentemente considerada como sendo apenas algo indefinido, que não se pode descrever e que nada faz além de criar ficções. É essa descrença geral nos poderes da imaginação que vem tornar necessárias essas referências, mais ou menos arbitrárias, a um dos mais importantes assuntos do curso. Não somente essa questão de imaginação é um importante fator no curso, como também é um assunto dos mais interessantes, conforme o leitor observará quando começar a ver de que maneira ela afeta tudo o que diz respeito à consecução do seu objetivo principal definido. Compreendemos a importância da imaginação quando refletimos que ela é a única coisa do mundo sobre a qual temos controle absoluto. Podemos ser privados da riqueza, dos bens materiais, defraudados por todos os meios, mas nenhum homem nos poderá impedir de controlar e usar a nossa imaginação como melhor nos aprouver. O poema mais inspirado que já se escreveu algum dia foi composto por Leigh-Hunt, no tempo em que ele estava num cárcere da Inglaterra, para onde fora injustamente enviado, em virtude das suas avançadas opiniões políticas. Esse poema, intitulado Abou Ben Adhem, é transcrito aqui por ensinar que uma das maiores coisas que um homem pode realizar, na imaginação, é perdoar aos que cometem uma injustiça para com ele. Abou Ben Adhem, que a sua tribo aumente, despertou em uma noite de profundo sonho de paz e viu a luz do luar que entrava no quarto, tornando magnífico como um lírio desabrochado, um anjo que escrevia num livro de ouro. A grande paz que Ben Adhem sentiu tornou ousado, e ele falou à visão: "Que escreves tu aí?" O anjo ergueu a cabeça e com um olhar de doçura e concórdia respondeu: "Escreve os nomes dos que amam o Senhor." "É o meu nome um deles?" perguntou Abou. "Não, não," respondeu o anjo. Abou falou mais baixo, mas ainda alegremente: "Rogo-te então, anota o meu nome, como de alguém que ama os seus semelhantes." O anjo escreveu e desapareceu. À noite seguinte, voltou ainda, com uma grande luz, e mostrou os nomes dos que Deus abençoara. Entre esses nomes era o de Ben Adhem o primeiro. A própria civilização deve sua existência a homens como Leigh-Hunt, em cuja fértil imaginação têm sido traçados os mais elevados e mais nobres padrões das relações humanas. Abou Ben Adhem é um poema que nunca morrerá, graças ao homem que traçou na sua imaginação a esperança de um ideal construtivo. A maior dificuldade que o mundo atual enfrenta é a falta de compreensão do poder da imaginação, pois se conhecêssemos essa grande força poderíamos usá-la como uma arma com a qual seriam eliminadas a pobreza, a miséria, a injustiça e a perseguição. E isso poderia ser feito no decurso de uma geração apenas. Essa é uma afirmativa mais que verdadeira. E ninguém melhor que nós compreende quão inútil seria ela se o princípio sobre o qual é fundada não fosse explicado nos termos mais práticos.
e que são usados todos os dias. Assim, passemos a descrever o seu significado. Para tornar clara essa descrição, devemos aceitar como uma realidade o princípio da telepatia, através de cuja operação todos os pensamentos que emitimos se registram na mente de outras pessoas. Não precisamos perder tempo para provar que a telepatia é uma realidade, pois esta lição sobre imaginação não pode ter o menor valor para o leitor que não estiver suficientemente informado para compreender e aceitar a telepatia como um princípio estabelecido. Consideramos os nossos leitores como indivíduos que aceitam e compreendem esse princípio. Muitas vezes temos ouvido falar em psicologia da multidão, que nada mais é que uma ideia forte e dominadora criada na mente de uma ou mais pessoas por meio do princípio da telepatia. Tão forte é o poder da psicologia da multidão que dois homens lutando no meio da rua muitas vezes provocam o início de uma contenda entre os assistentes, sem que os mesmos saibam sequer por que ou com quem estão lutando. No dia do armistício, em 1918, tive provas abundantes para demonstrar a realidade do princípio da telepatia, em escala tal como jamais o mundo presenciara. Lembro-me perfeitamente da impressão que me causou aquele dia memorável. Tão forte foi essa impressão que acordei às 3 horas da madrugada como se alguém me sacudisse com violência. Sentei-me na cama e senti que alguma coisa de extraordinário havia acontecido. E tão estranho e irresistível foi o efeito de tal sensação que me levantei, me vesti e saí pelas ruas de Chicago, onde deparei com milhares de outras pessoas que haviam sentido a mesma impressão. Todos perguntavam: "O que aconteceu?" Acontecera o seguinte: milhões de homens tinham recebido instruções para cessar fogo e a sua alegria conjunta puseram em movimento uma onda de pensamento que se alastrou por todo o mundo e se fez sentir em todos os cérebros normais, capazes de registrar tal onda. Talvez nunca, na história do mundo, tantos milhões de pessoas tenham pensado a mesma coisa, da mesma maneira, ao mesmo tempo. Por uma vez na história todas as pessoas sentiram alguma coisa em comum. E o efeito desse pensamento harmonizado foi a psicologia da multidão, que se alastrou por todo o mundo. Acerca dessa afirmativa será útil lembrar o que já foi dito sobre o mastermind, formado por meio da harmonia de pensamento de duas ou mais pessoas. Façamos uma aplicação mais prática desse princípio demonstrando como ele pode ser empregado para formar ou destruir as relações harmoniosas de trabalho em qualquer negócio ou indústria. O leitor pode não ter ficado convencido de que foi a harmonia de pensamento de milhões de soldados que se registrou nas mentes, no mundo inteiro, e motivou o estado de psicologia da multidão que se evidenciou em toda parte a 11 de novembro de 1918. Mas não é preciso provar que uma pessoa mal satisfeita sempre perturba todos aqueles com os quais entra em contato. É fato bem conhecido que uma pessoa nessas condições, em qualquer local de trabalho, pode destruir toda uma organização. Não está longe o tempo em que nem operários nem empregadores tolerarão um resmungão típico num local de trabalho, visto que o seu estado de espírito se registra na mente dos outros, dando em resultado suspeitas, desconfianças e falta de harmonia. Aproxima-se o tempo em que os operários passarão a não tolerar um companheiro dessa espécie, da mesma maneira que evitariam uma serpente venenosa. Apliquemos o princípio em sentido inverso. Ponha-se num grupo de operários uma pessoa de mentalidade positiva, do tipo otimista, que se empenha em semear a harmonia no local em que trabalha, e a sua influência se refletirá em todos os seus companheiros. Há grande diferença entre uma pessoa que levou uma mensagem feliz e uma que conduz à tristeza. Se cada empreendimento é a projeção da sombra de um homem, conforme declarou Emerson, é claro que o homem deve refletir confiança, entusiasmo sádio e harmonia para que essas qualidades possam, por sua vez, ser refletidas em todos os que auxiliam no seu trabalho. Prosseguindo com a aplicação do poder da imaginação, na consecução do triunfo, citaremos alguns dos mais modernos e recentes exemplos do seu emprego na acumulação de bens materiais e no aperfeiçoamento de algumas das principais invenções do mundo. Antes disso, porém, é preciso ter em mente que nada há de novo sob o sol. A vida humana pode ser comparada a um grande caleidoscópio diante do qual as cenas,
Os fatos e as substâncias materiais estão sempre mudando e se transformando, e tudo o que podemos fazer é tomar esses fatos e substâncias e dispô-los em novas combinações. O processo por meio do qual isso é feito chama-se imaginação. Já declaramos que a imaginação tanto é interpretativa como criadora. Pode receber ideias ou impressões e com elas formar novas combinações. Como primeiro exemplo do poder da imaginação nas realizações comerciais dos nossos dias apresentaremos Clarence Saunders, que organizou o sistema Piggly Wiggly para as mercearias. Saunders era empregado num modesto armazém retalhista. Um dia esperava na fila, com uma bandeja na mão, aguardando a sua vez de receber o almoço num restaurante self-service. Até então, nunca demonstrara ter qualquer habilidade especial. Mas enquanto permanecia naquela fileira de gente que esperava, passou-se em sua mente algo que pôs a sua imaginação a trabalhar. Assim, com o auxílio da imaginação, transformou o sistema que via naquela cafeteria e, sem nada criar de novo e apenas empregando de nova maneira uma antiga ideia, estabeleceu numa mercearia. Num instante, o plano de Clarence Saunders estendeu-se a uma rede de mercearias. Estava criado o sistema Piggly Wiggly, e de balconista de mercearia, ganhando $20 por semana, Saunders passou a ser o proprietário multimilionário de uma rede de mercearias, onde, nessa transação, vemos o mais leve indício de um fator que não possa ser realizado também por nós. Analisemos a transação enfrentando-a com as lições anteriores e veremos como Clarence Saunders formou um propósito definido. Apoiou esse propósito com uma autoconfiança suficiente para o levar a tomar a iniciativa de transformá-lo numa realidade. Sua imaginação foi a oficina na qual os três fatores, propósito definido, confiança em si mesmo e iniciativa, foram reunidos e preparados para o ímpeto do primeiro passo a dar na organização do plano Piggly Wiggly. É assim que as grandes ideias são transformadas em realidade. Inventando a lâmpada elétrica, Edison não fez mais do que juntar dois princípios antigos e bem conhecidos e associá-los em nova combinação. Edison, bem como todas as pessoas entendidas em assuntos de eletricidade, sabia que a luz podia ser reproduzida pelo aquecimento de um pequeno fio, com eletricidade, mas a dificuldade era realizar isso sem queimar o arame, dividindo em duas partes. Nas suas experiências e pesquisas, Edison empregou arames e fios de toda espécie, esperando encontrar alguma substância que pudesse suportar o tremendo calor ao qual tinha de ser submetida, antes de se produzir a luz. Sua invenção estava meio realizada, mas não teve nenhum valor prático enquanto ele não conseguiu o elo que faltava e que supriria a outra metade. Depois de 1000 experiências e muitas combinações de ideias antigas, Edison encontrou finalmente o elo que faltava. Nos seus estudos de física aprendera, como todos os outros estudantes alunos dessa matéria, que não pode haver combustão sem a presença do oxigênio. Naturalmente, sabia que a dificuldade com que lutava estava na falta de um método por meio do qual fosse possível controlar o calor. Quando lhe ocorreu que não podia haver combustão onde não havia oxigênio, Edison colocou o pequeno fio da sua lâmpada elétrica dentro de um globo de vidro, excluiu todo o oxigênio, e eis que a poderosa luz incandescente era uma realidade. Todos os dias, ao anoitecer, basta apertarmos um pequeno botão na parede e eis a nossa casa iluminada. Essa realização teria deixado atônitos os povos há 4 gerações. Entretanto, não há nela mistério algum. Graças à imaginação de Edison, ao apertar esse botão na parede não fazemos mais do que juntar dois princípios que sempre existiram desde o começo do mundo. Todos os que conheceram intimamente Andrew Carnegie sabiam que ele não possuía nenhuma habilidade fora do comum, exceto num sentido, a sua capacidade para selecionar os homens que podiam cooperar, e cooperariam, num espírito de harmonia, para a realização dos seus desejos. Mas de que habilidade adicional não necessitaria para a acumulação dos seus milhões de dólares? Qualquer homem que compreenda o princípio do esforço organizado, como o Carnegie compreendeu, e que conheça bastante os homens para ter facilidade em selecionar exatamente os tipos de que precisa para a execução de uma dada missão, pode realizar
tudo o que Carnegie realizou. Andrew Carnegie foi um homem de imaginação. Primeiro, criou um objetivo principal definido e, em seguida, cercou-se de homens que possuíam a instrução, a visão e a capacidade necessárias para a transformação desse propósito em realidade. Carnegie nem sempre criou seus planos para alcançar um propósito definido. Tratava, primeiro, de saber o que queria, e, depois, procurava os homens capazes de criar os planos por meio dos quais podia realizar o seu intento. Isso não era apenas imaginação, era gênio, na sua mais elevada forma. Mas é preciso esclarecer que os homens como Andrew Carnegie não são os únicos capazes de fazer uso prático da imaginação. Esse grande poder está à disposição tanto dos homens que se iniciaram num negócio ou profissão como também dos que já venceram. Uma manhã o carro particular de Charles M. Schwab parou na frente das indústrias Bethlehem Steel, de sua propriedade. Schwab saltou do automóvel e foi recebido por um jovem estenógrafo, que lhe disse estar ali porque desejava que todos os telegramas e cartas que seu chefe precisasse enviar fossem expedidos prontamente. Ninguém lhe dissera que devia estar a postos, mas ele era dotado de imaginação suficiente para compreender que fazendo assim em nada prejudicaria as suas possibilidades de melhoria. Desde aquele dia o rapaz foi indicado para a promoção, pois fizera algo que dezenas de outros empregados da Bethlehem poderiam ter feito, mas não fizeram. Ele se tornou diretor de uma das principais firmas de produtos farmacêuticos que se conhecem e teve tudo o que o mundo pode proporcionar. Há alguns anos recebi uma carta de um rapaz que acabara de se diplomar numa escola de comércio e desejava um emprego no meu escritório. Nessa carta, vi inclusa uma nota de $10, nova, que parecia nunca ter sido dobrada. O teor da carta era o seguinte: a razão por que a maioria das pessoas não gosta de ouvir contar a desgraça alheia é que elas já estão saturadas com as suas dificuldades. Tendo recebido recentemente o diploma de contador, numa das nossas principais escolas de comércio, venho pedir-lhe uma colocação no seu escritório, pois compreendo o valor que representa, para um rapaz no início da carreira comercial, o privilégio de trabalhar sob a direção de um homem como o Senhor. Se a nota que remeto aqui junto for suficiente para compensar o tempo que o Senhor perderá dando-me instruções para a primeira semana de trabalho, rogo-lhe que aceite. Trabalharei o primeiro mês gratuitamente, e o Senhor estabelecerá em seguida o meu salário, de acordo com a minha capacidade de trabalho. Desejo esse emprego como jamais desejei coisa alguma, em toda a vida, e estou disposto a fazer o que for possível para obtê-lo. Muito cordialmente, etc. Esse rapaz conseguiu uma chance no meu escritório. A sua imaginação lhe deu a oportunidade que pretendia e, antes de terminado o primeiro mês de trabalho, o presidente de uma grande companhia de seguros de vida, que tivera conhecimento do caso, fez dele o seu secretário particular, com excelente salário. Mais tarde ele se tornou diretor de uma das maiores companhias de seguros do mundo. Há alguns anos um jovem escreveu a Thomas Edison, pedindo-lhe um emprego. Por uma razão qualquer Edison não respondeu. Isso não desanimou o rapaz, que estava certo de que não somente receberia a resposta de Edison como também, o que é mais importante, conseguiria a colocação desejada. Morava muito distante de West Orange, Nova Jersey, onde estão localizadas as indústrias Edison, e não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem. Mas tinha imaginação. Foi ao West Orange, num carro de carga. Conseguiu ser recebido pelo inventor, contou o seu caso pessoalmente e obteve o lugar que procurava. Reside hoje em Bradenton, Flórida. Retirou-se da atividade comercial, tendo ganhado o dinheiro necessário para viver bem. O seu nome, caso o leitor deseje comprovar as minhas afirmativas, é Edwin C. Barnes. Fazendo uso da imaginação, Barnes viu a vantagem que obteria aproximando-se de um homem como Edison. Viu que isso lhe daria uma oportunidade para estudar Edison e, ao mesmo tempo, o poria em contato com os amigos deste último,
que se contavam entre as pessoas mais influentes do mundo. São apenas alguns casos nos quais observei pessoalmente como certos homens têm atingido posições elevadas e acumulado riquezas unicamente por meio do emprego prático da imaginação. Theodore Roosevelt gravou o seu nome para sempre, nos anais do tempo, com um simples ato, durante a sua passagem pela presidência dos Estados Unidos, e depois que o mundo tiver esquecido tudo o que ele fez, como presidente, uma realização, pelo menos, o fará passar à história como um homem de imaginação. Foi ele quem iniciou a construção do Canal de Panamá. Todos os presidentes dos Estados Unidos, desde Washington até Roosevelt, podiam ter iniciado e terminado a obra, mas para um empreendimento de tamanha envergadura era preciso não somente imaginação, como também coragem e ousadia. Roosevelt tinha imaginação e coragem, e hoje o canal é uma realidade. Aos 40 anos, idade em que a maioria das pessoas começa a pensar que é tarde demais para tentar algo novo, James J. era um simples telegrafista, com salário de $30 por mês. Não tinha capital, não possuía amigos influentes que tivessem dinheiro, mas tinha uma coisa mais poderosa do que amigos e capital. Era dotado de imaginação. Com os olhos do espírito, viu um grande sistema ferroviário que penetraria o noroeste, ainda inculto, e uniria os oceanos Atlântico e Pacífico. Tão vívida foi a sua imaginação que conseguiu fazer com que outros vissem a vantagem de tal sistema. Mas o resto da história é hoje do domínio público e qualquer menino de escola o conhece. Acentuarei contudo nela um ponto que quase não é mencionado. O Great Railway System tornou-se uma realidade. Primeiro, na sua imaginação. A estrada de ferro foi construída com trilhos de aço e dormentes de madeira, tal como todas as estradas de ferro do mundo. E esses materiais foram conseguidos com o capital arranjado da mesma maneira que o capital de todas as vias férreas. Mas para encontrar o verdadeiro motivo do triunfo de James Hill precisamos voltar àquela pequena estação telegráfica onde ele trabalhava ganhando $30 por mês e descobrir todos os pensamentos que ele organizou na imaginação. Que imenso poder é a imaginação, oficina da alma, onde os pensamentos são transformados em estradas de ferro, arranha-céus, fábricas e todas as outras formas de riqueza material. Acredito que os pensamentos são coisas, que são dotados de corpo, que respiram e têm asas, e nós os transmitimos para encher o mundo com bons ou maus resultados, que o que chamamos de nosso pensamento secreto chega rápido ao ponto mais remoto da Terra, deixando bênçãos ou maldições, como trilhas por onde anda-se. Construímos nosso futuro, pensamento a pensamento, para o bem e para o mal. Pensamento é apenas um outro nome que se dá ao destino. Ponto e vírgula. Escolhe então o teu destino, e espera, pois o amor atrai amor e o ódio atrai ódio. Se a nossa imaginação é o espelho da nossa alma, temos então o direito de ficar diante desse espelho e ver-nos como bem entendermos. Temos o direito de ver refletidas no espelho mágico a propriedade que pretendemos possuir, a fábrica que aspiramos dirigir, o banco que almejamos presidir, a situação que desejamos desfrutar na vida. Nossa imaginação nos pertence. Façamos uso dela. Quanto mais empregarmos, com mais eficiência ela nos servirá. Na extremidade oriental da grande ponte do Brooklyn, em Nova York, vivia um pobre velho que tinha ali a sua barraca de sapateiro. Quando os engenheiros começaram a enterrar estacas e a marcar o lugar onde seria construída a grande ponte, o pobre homem balançou a cabeça, dizendo: "Não é possível fazer isso." Depois, da sua pequena barraca, ele olhava e balançava ainda a cabeça, perguntando a si mesmo: como foi que eles fizeram isso? Viu a ponte erguer-se diante dos seus olhos, mas faltava-lhe a imaginação para analisar o que via. O engenheiro que planejou a obra viu-a como uma realidade, quando não se remover ainda uma única pá de terra para cavar os alicerces. A ponte se tornou uma realidade na sua imaginação porque ele fez uso dela para realizar novas combinações com ideias antigas. Por meio de experiências recentes, no domínio da eletricidade,
Uma das maiores instituições de educação da América do Norte descobriu a maneira de fazer dormir as flores e acordá-las depois com luz solar elétrica. Essa descoberta tornou possível um cultivo de vegetais e flores sem o auxílio do calor do sol. Dentro de mais alguns anos, o habitante das cidades poderá desenvolver uma cultura de vegetais no quintal da sua casa, bastando-lhe para isso alguns caixotes com terra e um pouco de luz elétrica. Essa nova descoberta, mais um pouco de imaginação e as descobertas de Luther Burbank no campo da horticultura, e o homem da cidade não somente realizará o milagre de ter hortaliças durante o ano inteiro, no seu quintal, como também as terá maiores e melhores do que as que o horticultor moderno cultiva em plena luz do sol. Numa das cidades do litoral da Califórnia, toda a terra própria para ser transformada em lotes de construção foi demarcada e empregada. De um lado da cidade havia algumas colinas íngremes imprestáveis para construções, e do outro lado não se podia construir também, pois o terreno era tão baixo que estava sempre coberto de água. Um dia chegou àquela cidade um homem de imaginação. Os homens de imaginação sempre têm agudeza de espírito, e esse a que nos referimos não fazia exceção à regra. No mesmo dia em que chegou, viu uma possibilidade de ganhar dinheiro no negócio de imóveis. Conseguiu uma opção para as colinas que ninguém queria, por serem muito íngremes. Arranjou outra opção para o terreno abandonado por ser baixo demais, e obteve tudo isso a preço reduzido, pois supunha-se que aqueles terrenos nada valessem. Com algumas toneladas de explosivos, reduziu a lama àquelas colinas íngremes. Com o auxílio de tratores e niveladoras, transformou todo o terreno em belos lotes, em carroças puxadas por mulas. Fez conduzir o excesso de lama para o terreno baixo, elevando-o acima do nível da água e transformando-o assim em esplêndidos lotes. Vi meu mundo. Sei que nenhuma influência tive na minha vinda e que nenhuma influência terei na minha partida. Portanto, não me preocuparei, pois as preocupações de nada adiantam. Fez uma fortuna substancial, e como, removendo um pouco de lama de um lugar onde não era necessária para outro, que tinha necessidade dela, tudo isso por meio da imaginação. O povo daquela pequena cidade passou a considerar esse homem como um gênio, e de fato ele o era, porém a mesma espécie de gênio que qualquer habitante teria sido, se tivesse feito uso da imaginação. No domínio da química é possível misturar duas ou mais substâncias em tais proporções que o simples fato de misturá-las dá a cada uma deles uma tremenda quantidade de energia que sozinhas elas não possuem. É igualmente possível misturar certas substâncias químicas em proporções tais que todas as substâncias da combinação venham a assumir uma natureza inteiramente diversa, como no caso de H2O, que é uma mistura de duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, e produz a água. Não é a química o único campo onde uma combinação de várias substâncias pode ser feita de tal modo que cada uma assume um valor maior, ou o resultado é um produto inteiramente diferente, em natureza, dos seus componentes. O homem que arrasou aquelas inúteis colinas de lama e pedras e removeu o excesso de onde não era necessário para a parte o que tinha necessidade dele, deu à lama e às pedras um valor que não possuíam antes. Uma tonelada de minério de ferro vale relativamente pouco. Acrescente-se porém carvão, manganês, enxofre, fósforo, em proporções adequadas, e terá transformado tudo em aço, cujo valor é muito maior. Acrescentem-se ainda outras substâncias, em proporções justas, inclusive um pouco de trabalho especializado, e a mesma tonelada de aço se transformará em molas de relógio, que valem uma pequena fortuna. Mas em todos esses processos de transformação, o ingrediente de maior valor é o que não tem forma material, isto é, a imaginação. Vemos uma grande pilha de tijolos e pedras, cimento, madeira, pregos e vidros. Esse amontoado de coisas é até desagradável à vista. Porém, misture-se tudo isso e mais a imaginação de um arquiteto, acrescente-se o trabalho de operários hábeis e teremos uma residência maravilhosa, digna de um rei. À margem de uma das grandes rodovias que ligam Nova York a Filadélfia via-se um velho celeiro desmantelado, que não valia nem mesmo $50. Com um pouco de madeira, cimento e mais imaginação, aquele velho celeiro foi transformado num belo posto de abastecimento para automóveis,
que rende uma pequena fortuna ao homem que o imaginou. Do outro lado da rua em que fica o meu escritório há uma pequena tipografia que mal dá para a subsistência do seu proprietário e do empregado. Menos de 12 quarteirões além está situada uma das melhores tipografias do mundo, moderníssima, cujo proprietário passa a maior parte do tempo viajando e ganha cada vez mais dinheiro. Há 22 anos esses dois impressores eram sócios. O proprietário da grande impressora teve a feliz ideia de se associar a um homem que tinha imaginação. Esse homem de imaginação é um redator de anúncios e fornece à impressora de que é sócio mais trabalho do que ela pode dar conta simplesmente analisando os negócios dos seus fregueses, criando anúncios atraentes e característicos e suprindo o material impresso necessário para esse trabalho especial. Essa casa recebe preços elevadíssimos pelos trabalhos que imprime, pois imaginação e produtos gráficos são coisas que nem sempre andam juntas. Em Chicago foi erguido o nível de certo boulevard, o que veio prejudicar sensivelmente uma fileira de belas residências, visto que o passeio do outro lado ficou à altura do segundo andar dessas casas. Enquanto os seus proprietários se lastimavam, um homem de imaginação dirigiu-se ao local, estudou o assunto, comprou as casas por quase nada, transformou o segundo andar das casas em escritórios e hoje ganha folgadamente uma boa renda. Ao ler estas linhas não se esqueça o leitor do que foi declarado no começo desta lição. Especialmente o fato de que o maior lucro que se pode tirar da imaginação é reorganizar velhas ideias em novas combinações. Se fizermos uso adequado da nossa imaginação, ela nos ajudará a converter os fracassos e erros em bens de grande e inestimável valor. Fará com que o leitor descubra a verdade conhecida apenas dos que fazem uso da imaginação, isto é, que os maiores reveses e desgraças muitas vezes abrem as portas para oportunidades maravilhosas. Um dos mais finos e bem pagos artistas da gravura, nos Estados Unidos, antigamente, foi um carteiro. Um dia teve a sorte de ser apanhado por um bonde, que lhe cortou uma perna. A companhia pagou-lhe uma indenização de $5.000. Com essa soma ele entrou para uma escola, a fim de aprender gravação. O trabalho das suas mãos e mais a imaginação rendem-lhe agora muito mais do que ele poderia ganhar como carteiro. Descobriu que tinha imaginação quando precisou dar nova direção aos seus esforços, em consequência do acidente que lhe custou uma perna. O leitor jamais conhecerá sua capacidade de realização antes de aprender a maneira de aliar os seus esforços com a imaginação. O trabalho das nossas mãos, sem imaginação, nos dará apenas um pequeno lucro. Porém, quando dirigido de maneira adequada pela imaginação, podemos conquistar toda a riqueza de que precisamos. Existem dois meios de tirar lucro da imaginação, a saber, desenvolvendo essa qualidade na própria mente, ou mediante a associação com alguém que já a tenha desenvolvido. Andrew Carnegie empregou os dois meios, não somente fez uso da sua fértil imaginação, como também reuniu em torno de si um grupo de homens igualmente dotados dessa qualidade essencial, pois a realização do seu propósito definido na vida exigia especialistas cuja imaginação corresse em várias direções. No grupo de homens que constituíam o Mastermind de Andrew Carnegie encontravam-se homens cuja imaginação se limitava ao campo da química. Havia outros de imaginação confinada às finanças. Outros ainda limitavam-se à questão das vendas. Entre esses últimos encontrava-se Charles M. Schwab, que é apontado como tendo sido o mais eficiente dos vendedores de Carnegie. Assim, se o leitor sentir que a sua imaginação é inadequada, deverá formar uma aliança com alguém cuja imaginação seja suficientemente desenvolvida para suprir a sua deficiência. Existem várias formas de aliança. Por exemplo, a aliança pelo casamento, a aliança comercial, a aliança com amigos e a que existe entre empregados e empregadores. Nem todos os homens são dotados da capacidade para atender da melhor forma aos seus interesses como chefe, e os que não têm tal capacidade podem lucrar associando-se a homens de imaginação, que tenham essa habilidade. Disse que Andrew Carnegie fez mais milionários entre os seus empregados do que outro qualquer empregador no campo da indústria do aço. Entre eles estava Charles M. Schwab,
que demonstrou todo o fulgor da sua imaginação aproximando-se de Carnegie. Não é uma infelicidade ser empregado. Ao contrário, muitas vezes fica provado que essa situação é a mais vantajosa numa sucessão, uma vez que nem todos os homens têm capacidade de direção. Talvez não exista outro campo de esforços em que a imaginação desempenhe um papel tão importante como no domínio das vendas. O vendedor capaz vê o mérito dos artigos que vende ou do serviço que presta na sua imaginação. E se não fizer isso não conseguirá vender coisa alguma. Há alguns anos foi efetuada uma transação que é apontada como a mais notável que registra a história de vendas de tal natureza. O objeto dessa venda não foi qualquer mercadoria, mas a liberdade de um homem que estava preso na penitenciária de Ohio, e o desenvolvimento de um sistema de reformatório. Prisão que promete uma transformação radical nos métodos de tratar os infortunados que se tornam culpados perante a lei. Para que se possa apreciar a maneira como a imaginação desempenha um papel principal no domínio das vendas, analisarei a transação a que me refiro pedindo desculpas pelas referências pessoais, que não podem ser evitadas sem diminuir muito o valor do exemplo. Há alguns anos fui convidado para falar perante os detentos da penitenciária de Ohio. Quando apareci na plataforma, vi entre os detentos um homem que conhecera como próspero comerciante havia mais de 10 anos. Esse homem era B, cujo perdão mais tarde consegui. E a história dessa libertação ocupou as primeiras páginas de quase todos os jornais dos Estados Unidos. Depois de pronunciar o meu discurso, procurei falar com B, e soube que havia sido condenado a 20 anos por crime de falsificação. Depois que ele me narrou todo o seu caso, eu lhe disse: eu o tirarei daqui em menos de 60 dias. Com um sorriso forçado ele respondeu: admiro o seu espírito, mas estranho as suas palavras. Não sabe então que pelo menos 20 homens influentes já experimentaram conseguir a minha liberdade, por todos os meios de que dispunham, e tudo em vão. Isso não é possível. Penso que foi a sua última frase. Isso não é possível, que soou aos meus ouvidos como um desafio para demonstrar-lhe que o que eu pretendia fazer era possível. Voltei a Nova York e pedi a minha esposa que preparasse as nossas malas para uma estada, por tempo indeterminado, na cidade de Columbus, onde está localizada a penitenciária de Ohio. Congratulo-me como aquele que soube triunfar, mas se não for capaz de esquecer a que ponto triunfou, eu o lastimarei. Tinha um propósito definido. Esse propósito era tirar B da penitenciária. Não pensava apenas em libertá-lo, mas também num meio de conseguir essa liberdade de forma a livrá-lo da pecha de criminoso e de dar crédito também a todos os que concorressem para a sua libertação. Nunca tive um momento de dúvida quanto a conseguir o que pretendia, pois um vendedor que vacila não vende nunca. Minha esposa e eu fomos para Columbus e nos instalamos como se fôssemos passar ali muito tempo. No dia seguinte, visitei o governador de Ohio e expliquei-lhe o fim da minha visita com as seguintes palavras: venho à sua presença, senhor governador, a fim de pedir-lhe a liberdade do senhor B, que está na penitenciária de Ohio. Tenho sérias razões para fazer-lhe esse pedido e espero que lhe dará liberdade imediatamente. Contudo, vim disposto a demorar-me em Columbus o tempo necessário para conseguir o meu intento. O prisioneiro B iniciou um sistema de instrução por correspondência, na penitenciária de Ohio, como deve ser já do seu conhecimento. B influenciou 1729. Dentre os 2.518 prisioneiros da penitenciária, a seguirem cursos de instrução, conseguiu angariar livros e material escolar para esses cursos, sem que tal coisa custasse um centavo aos cofres públicos do Estado. O diretor e o capelão da penitenciária disseram-me que ele cumpre fielmente os regulamentos da prisão. De certo, um indivíduo que é capaz de influenciar tão grande número de pessoas a dirigir os seus esforços no sentido de aperfeiçoamento moral não pode ser muito mau. Venho pedir-lhe para libertar B porque desejo colocá-lo na direção de uma escola para detentos, que dará aos 160.000 prisioneiros de outras penitenciárias dos Estados Unidos uma chance para também lucrarem com a sua influência. Estou preparado para assumir inteira responsabilidade pela sua conduta depois da libertação. Eis o meu caso, senhor governador, mas, antes de ter a sua resposta,
Quero que saiba que não sou tão ingênuo ao ponto de não compreender que os seus inimigos políticos irão criticar o seu gesto, caso o liberte. De fato, se o puser em liberdade, perderá muitos votos, caso queiras ser reeleito. Com os punhos cerrados, em tom firme, o governador Vic Donahue respondeu: se é isso que pretende de B, eu o libertaria, ainda mesmo que tivesse de perder 5.000 votos. Entretanto, antes de assinar o decreto, quero que procure a Clemence Board e consiga uma recomendação favorável. Quero também que arranje uma recomendação do capelão e do diretor da penitenciária. O senhor sabe muito bem que um governador está sujeito ao tribunal da opinião pública, e esses senhores a que me refiro são representantes dele. Foi efetuada a transação, e em 5 minutos apenas. No dia seguinte, voltei à presença do governador, acompanhado do capelão, e notifiquei-lhe que a Clemence Board, bem como o diretor e o capelão, apoiavam o pedido de libertação. 3 dias depois o decreto de perdão foi assinado e B ultrapassou os grandes portões de ferro da penitenciária. Era um homem livre. Citei todos esses detalhes para demonstrar aos leitores que não houve dificuldade alguma na transação. O trabalho para a libertação fora preparado nos bastidores, antes mesmo que eu entrasse em cena. O próprio B havia preparado o terreno com a sua boa conduta e os serviços que prestara a 1.729 prisioneiros. Quando criou o primeiro sistema de instrução que se conhece para detentos, forjou também a chave que lhe abriria as portas da prisão. Mas por que teriam fracassado os outros, que pediram a sua libertação? Fracassaram apenas por não terem feito uso da imaginação. Talvez tivessem pedido a liberdade de B alegando que a sua família era ilustre e ele próprio um indivíduo educado, diplomado por uma escola superior, e não um criminoso vulgar. Não apresentaram ao governador um motivo suficiente para justificar a concessão do perdão. E se não fosse isso teriam libertado B muito antes da minha interferência. Antes de apresentar-me ao governador, repassei todos os fatos e, na imaginação, vi-me no lugar daquela autoridade. Assim, procurei decidir qual a razão que me tocaria com mais força, se eu estivesse realmente no seu lugar. Quando pedi o perdão de B, eu o fiz em nome de 160.000 infelizes, homens e mulheres, que estão nas penitenciárias dos Estados Unidos, e que poderiam também desfrutar os benefícios dos cursos por correspondência que B havia criado. Nada disse sobre a sua ilustre família, nem também sobre a amizade que nos ligara outrora. Não disse que ele era um homem de merecimento. Todas essas alegações poderiam servir de justos motivos para sua libertação, mas todas me pareceram insignificantes em confronto com a razão principal, a verdadeira razão, que seria o auxílio a 160.000 detentos, os quais lucrariam com aquele sistema escolar logo que B fosse libertado. Quando o governador de Ohio concedeu a liberdade a B, não tive a menor dúvida de que a pessoa deste último era de importância secundária quanto à sua decisão. Sem dúvida, o governador viu ali um benefício possível, não para B, sozinho, mas para 160.000 detentos que necessitariam da sua influência. Isso foi imaginação. E foi também transação. Depois de terminado o caso, conversando com um dos indivíduos que haviam mostrado maior diligência, durante um ano, na tentativa de conseguir a liberdade de B, ele me perguntou: mas como foi que conseguiu isso? Foi a tarefa que já realizei com mais facilidade em toda a minha vida. A maior parte do trabalho já estava feita, antes da minha entrada em cena. Na verdade, quem conseguiu tudo isso não fui eu, e sim o próprio B. O homem olhou para mim espantado. Não compreender o fato que me esforço por deixar bem claro, aqui, isto é, todas as missões difíceis são realizadas facilmente, quando nos aproximamos delas pelo ângulo certo. Para a libertação de B contribuíram 2 fatores importantes. Primeiro, o fato de ter lhe fornecido material para uma excelente ficha, antes que eu tentasse conseguir o seu perdão. Segundo, o fato de que antes de me apresentar ao governador de Ohio eu me tivesse convencido de que tinha o direito de pedir a libertação do prisioneiro, e de que não encontraria a menor dificuldade para apresentar o caso de maneira eficiente. Volte o leitor ao que foi declarado no princípio desta lição.
acerca da telepatia, e aplique-o ao nosso caso. O governador podia dizer, muito antes de iniciada a minha missão, que eu estava convencido de que apresentava uma causa justa. Se o meu cérebro não transmitisse ao seu este pensamento, o indício de autoconfiança que transparecia nos meus olhos e o tom firme da minha voz tornariam patente a minha crença nos méritos do caso que eu apresentava. Mais uma vez peço desculpas por essas referências pessoais na minha narrativa. Mas se assim agir é que toda a América conhece essa história. Abro mão de qualquer honra que possa merecer a minha diminuta participação no acontecimento, pois não fiz mais do que empregar a imaginação, como um local de reunião de todos os fatores que deram em resultado a transação. Nada fiz senão o que teria feito qualquer vendedor dotado de imaginação. É preciso ter coragem para empregar o pronome pessoal de maneira tão livre como fiz nesta narrativa. Mas a justificativa está no valor da aplicação do princípio da imaginação a um caso geralmente conhecido. Não me lembro de ter presenciado jamais um incidente no qual tivessem entrado, de maneira tão eficiente, os 15 fatores que constituem o presente curso. É apenas mais um elo na longa rede de evidências, que vem provar, para minha inteira satisfação, que o poder da imaginação é um dos mais importantes fatores em qualquer venda ou transação. Há uma infinidade de meios de tentar a solução de qualquer problema, porém apenas, é o melhor meio. Procuremos o melhor meio e o problema será resolvido com facilidade. Não importam as boas qualidades de uma mercadoria. Há uma infinidade de modos errados de oferecê-la, mas a imaginação auxiliará sempre a encontrar o meio certo. Assim, na sua procura de um meio certo de oferecer mercadorias ou trabalho, lembre-se o leitor de uma característica da humanidade. Os homens nos concederão os favores que pedirmos em benefício de uma terceira pessoa mesmo que não nos concedam favores que pedimos para nós mesmos. Confrontemos essa afirmativa com o caso narrado acima. Veremos que não pedi a libertação de B como um favor a mim mesmo, ou ao próprio B, e sim como sendo uma vantagem para 160 mil detentos das penitenciárias dos Estados Unidos. Os vendedores dotados de imaginação sempre oferecem os seus produtos empregando uma terminologia que torna logo patente as suas vantagens para os fregueses. Acontece raramente que alguém compre uma mercadoria ou preste qualquer favor apenas como o fim de ser agradável ou que oferece a mercadoria ou pede o favor. É característico da natureza humana procurar cada qual o seu interesse. É esse um fato indiscutível. Falando com toda a franqueza, os homens são egoístas. Compreender a verdade é compreender a maneira de apresentar o caso. Quer estejamos pedindo a liberdade de um homem ou oferecendo algum produto. Na nossa própria imaginação devemos planejar a apresentação do nosso caso de modo que as maiores e mais atraentes vantagens pareçam bem claras ao comprador. Isso é imaginação. Uma vez um fazendeiro mudou-se para a cidade, levando consigo um cão pastor bem treinado. Verificou sem demora que o cachorro estava desambientado na cidade e, assim, resolveu livrar-se dele. Levou o animal ao campo e bateu à porta de uma fazenda. Um homem de muletas veio abri-la. O senhor não gostaria de comprar um excelente cão pastor? Possuo um e estou louco para me ver livre dele. O homem de muletas replicou, não, e fechou a porta. O dono do cachorro bateu em mais meia dúzia de fazendas. Fazia a mesma pergunta e recebia invariavelmente a mesma resposta. Convenceu-se de que ninguém queria o cachorro e voltou à cidade. Nessa mesma noite contava ele a sua desgraça a um homem de imaginação. Vou vender o cachorro para o senhor, disse o homem imaginoso. O dono concordou. Na manhã seguinte o outro levou o animal para o campo e parou na primeira fazenda que encontrou, isto é, a mesma em que o dono do cachorro estivera na véspera. O mesmo homem de muletas veio abrir-lhe a porta. O homem de imaginação saudou da seguinte maneira: vejo que o senhor é vítima do reumatismo. O que precisa é de um bom cachorro para pastorear o seu gado. Tenho aqui um que foi treinado para trazer ao curral as vacas, afugentar os animais selvagens, pastorear as ovelhas e prestar outros serviços úteis. Vendo-lhe o cão por $100. Muito bem, disse o homem das muletas. Ficarei com ele. Isso também foi a imaginação. Ninguém compraria um cão do qual o dono estava ansioso por se livrar.
Mas quase todos gostariam de possuir um cão que ajudasse a pastorear o gado. O cão era o mesmo que o homem de muletas se recusara a comprar na véspera. Porém o vendedor já não era o mesmo homem que estava louco por se desfazer do animal. Lembre-se o leitor do que foi dito sobre a lei da atração. Se olharmos apenas para os fracassos, não atrairemos senão fracassos. Seja qual for o nosso meio de vida, há sempre nele lugar para a imaginação. As cataratas do Niágara eram apenas uma grande massa d'água até que um homem de imaginação as dominou e converteu aquela energia desperdiçada em corrente elétrica que agora impele as rodas da indústria. Antes de aparecer esse homem de imaginação, milhares de pessoas viram as grandes cataratas, ouviram o seu estrondo, mas nenhuma dessas pessoas teve a imaginação necessária para aproveitar aquela força. O primeiro Rotary Club do mundo nasceu na fértil imaginação de Paul Harris, o qual viu nesse filho do seu cérebro um meio eficiente de arranjar clientes e estender a sua prática de advocacia. A ética da profissão proíbe os anúncios, na maneira habitual. Mas a imaginação de Harris descobriu um meio de ampliar a sua prática sem infringir a ética profissional. Se o vento da fortuna sopra temporariamente contra nós, lembremos-nos de que podemos dominá-lo e fazer com que nos leve em busca do nosso objetivo principal definido. Basta para isso fazer uso da imaginação. O papagaio do êxito se ergue contra o vento, não com ele. O Dr. Frank Crane era um pregador de terceira ordem, lutando sempre com dificuldades. Finalmente, os paupérrimos ordenados do clero o obrigaram a fazer uso da imaginação. Agora, ele ganha mais de $100.000 por ano, escrevendo ensaios, e trabalha apenas 1 hora por dia. Butzer ganhava apenas o suficiente para sua subsistência. Passou a ganhar, porém, $75.000 por ano, divertindo o público com os seus desenhos animados de Multigif. Woolworth era um empregado mal pago numa casa retalhista. Ganhava pouco, porque os seus chefes nunca descobriram que ele tinha imaginação. Mais tarde Woolworth construiu o edifício mais alto do mundo. Espalhou o seu sistema de lojas pelos Estados Unidos inteiros e por todo o mundo, unicamente por meio da imaginação. Analisando esses exemplos, pode-se ver que um acurado estudo da natureza humana desempenhou um importante papel nas realizações mencionadas. Para poder tirar lucro da imaginação, o leitor deve ter profunda visão dos motivos que levam um homem a realizar ou não uma determinada ação. Se a sua imaginação o levar a compreender com que rapidez as pessoas concedem favores, quando esses apelam para o seu interesse próprio, poderá conseguir tudo o que procura. Há pouco tempo o autor deste curso testemunhou uma transação muito inteligente feita por sua esposa em relação ao seu filhinho. O pequeno batia com a colher sobre a mesa da biblioteca. Quando sua mãe estendeu a mão para colher, a criança recusou-se a dá-la. Mas como é uma mulher de imaginação, ela ofereceu ao filho um bombom vermelho. Imediatamente ele deixou cair a colher e centralizou sua atenção naquele objeto mais interessante. Temos aqui imaginação e também uma transação. A mãe conseguiu o seu objetivo sem empregar a força. Uma vez, andava de automóvel em companhia de um amigo. Ele dirigia o veículo com excessiva velocidade. Imediatamente aproximou-se um policial numa motocicleta e disse ao meu amigo que ele estava preso por excesso de velocidade. Lamento tê-lo feito correr com semelhante chuva, falou o outro, sorrindo amavelmente para o policial. Mas o meu amigo, aqui, precisa apanhar o trem das 10 horas, por isso me cedê, indo a 60 km/h. Não, estava apenas a 40 km, replicou o guarda. Mas como foi delicado e confessa que se cedeu, deixe-o passar esta vez, contanto que para o futuro tenha mais cuidado. Também aqui entrou em jogo a imaginação. Mesmo um guarda ouvirá as nossas razões, se agirmos de maneira justa, mas aí do motorista que tenta insistir com a gente, querendo convencê-lo de que o velocímetro estava desregulado. Há apenas uma forma de imaginação contra a qual julgo do meu dever prevenir os leitores. É essa forma de imaginação que leva alguns a pensarem que podem conseguir alguma coisa em troca de nada.
ou que podem abrir caminho à força no mundo sem respeitar os direitos alheios. Nas instituições penais dos Estados Unidos há mais de 160 mil prisioneiros e quase todos foram condenados por terem imaginado que podiam ganhar no jogo da vida sem observar os direitos dos outros. Há na penitenciária de Ohio um prisioneiro que já cumpriu mais de 35 anos de pena por falsificação. E a maior quantia que conseguiu com essa aplicação errada da imaginação reduzia-se a $12. Há algumas pessoas que dirigem a sua imaginação para a tentativa inútil de mostrar o que acontece quando um corpo imóvel entra em contato com uma força irresistível. Mas tipos dessa espécie pertencem aos hospitais de psicopatas. Há ainda outra forma errada de aplicar a imaginação, isto é, quando um rapaz ou uma moça sabe mais acerca da vida do que o próprio pai. Porém essa forma é sujeita a modificar-se com o tempo. Meus filhos já me ensinaram o que meu pai tentou em vão me ensinar, quando eu tinha a idade deles. O tempo e a imaginação, que é muitas vezes um produto do tempo, nos ensinam muito. Porém a coisa mais importante que aprendemos com eles é a seguinte: todos os homens se parecem uns com os outros, de muitas maneiras. O vendedor que desejar saber o que pensa o seu freguês deve estudar a si mesmo e ver o que pensaria se estivesse no lugar dele. Estude o leitor a si próprio, descubra os motivos que o influenciarão para fazer certas coisas e os que o impedirão de realizar outras e terá dado um grande passo à frente na obra de aperfeiçoamento de si mesmo e no emprego exato da sua imaginação. O maior auxiliar do detetive é a imaginação. A primeira pergunta que ele formula, quando chamado a desvendar um crime, é a seguinte: qual a causa do crime? Se pode localizar o motivo, é mais fácil descobrir o autor. Uma vez, um homem que perdeu um cavalo pôs um anúncio oferecendo uma recompensa de $5 a quem o encontrasse. Vários dias depois um rapaz que todos supunham ser um débil mental trouxe o animal e reclamou a gratificação. O proprietário teve curiosidade de saber como o rapaz encontrara o cavalo. Como descobriu onde estava o animal? Perguntou o rapazola, que respondeu: procurei apenas imaginar para onde eu teria ido se fosse um cavalo, e para lá me dirigi. Para um débil mental, não estava má resposta. Alguns que não são considerados débeis mentais passam toda a vida sem dar uma demonstração tão evidente de imaginação como fez esse rapaz. Se desejarmos saber o que os outros farão, empreguemos a imaginação. Nos coloquemos no seu lugar e vejamos o que teríamos feito então. Isso é imaginação. Todos nós precisamos ser um pouco sonhadores. Todo empreendimento necessita de um sonhador, bem como todas as indústrias e profissões. Mas o sonhador deve também ser um realizador ou então formar uma aliança com alguém que possa traduzir, e de fato traduza, os seus sonhos em realidade. A maior nação do mundo foi concebida, dada ao mundo e nutrida, na infância, em consequência da imaginação de homens, que combinaram os seus sonhos com a ação. A nossa mente é capaz de criar muitas combinações novas e úteis, com ideias antigas. Porém a coisa mais importante que ela pode criar é um objetivo principal definido, que nos dará o que mais desejarmos. Nosso objetivo principal definido pode ser rapidamente traduzido em realidade, depois de o havermos embalado no berço da imaginação. Se o leitor tiver seguido com toda a fé as instruções estabelecidas na segunda lição, estará agora na estrada que conduz ao triunfo, porque sabe o que quer e tem um plano para obter tudo o que desejar. A batalha para a consecução do triunfo está meio vencida logo que o indivíduo sabe perfeitamente o que quer, e está quase terminada quando ele sabe o que quer e está disposto a obtê-lo por qualquer preço. A escolha de um objetivo principal definido exige o uso de imaginação e de decisão. O poder de decisão aumenta com a prática. A pronta determinação força a criar um objetivo principal definido e torna mais poderosa a capacidade para chegar a decisões em outros assuntos. As adversidades e as derrotas temporárias são em geral malhas que vêm para o bem, pois forçam o indivíduo a fazer uso da imaginação e decisão. É por isso que um homem sempre luta com mais ardor quando sabe que tem atrás de si uma parede, e que não há caminho para uma retirada. Chega logo à decisão de lutar,
em vez de fugir. A imaginação nunca é tão ativa como quando o indivíduo se encontra diante de alguma emergência que exige pronta decisão e ação definitiva. Nesses momentos de emergência os homens chegam a decisões, constroem planos, fazem uso da imaginação, de tal maneira que passam a ser vistos como gênios. Muitos gênios têm nascido assim, da necessidade de dar um estímulo fora do comum à imaginação, em consequência de qualquer experiência que exija pensamento rápido e pronta decisão. É fato bem conhecido que a única maneira de fazer com que um jovem amimado venha a se tornar uma pessoa útil é obrigá-lo a se manter por si próprio. Isso o força a empregar tanto a imaginação como a decisão, o que ele nunca faria se não tivesse necessidade. Não se podem semear cardos e colher rosas. A natureza não age dessa maneira, e sim por meio de causa e efeito. O reverendo P.W. Elsimer, pastor de uma igreja em Canton, no estado de Ohio, ali se fixou há mais de 25 anos. Ordinariamente, nenhum pastor permanece por tanto tempo à frente de uma igreja, e o reverendo Elsimer não seria uma exceção à regra se não tivesse feito uso da imaginação nos seus deveres de pastor. A igreja dirigida pelo reverendo Elsimer tem uma escola dominical de mais de 5.000 membros, o maior número já alcançado por qualquer igreja nos Estados Unidos. Nenhum pastor protestante, a não ser que tivesse empregado as leis da iniciativa, liderança, um objetivo principal definido, autoconfiança e imaginação, poderia ter permanecido durante todo esse tempo à frente de uma igreja, com pleno consentimento dos seus paroquianos e construindo, além disso, uma escola dominical. Resolvemos estudar os métodos empregados pelo reverendo Elsimer e descrevê-los aqui para proveito dos leitores da filosofia da lei do triunfo. É fato conhecido que nas igrejas as rivalidades, muitas vezes, geram descontentamentos que tornam indispensável a remoção de pastores. O reverendo Elsimer conseguiu vencer esse obstáculo simplesmente aplicando a lei da imaginação. Logo que um novo membro se filia à igreja, ele lhe designa uma tarefa decisiva, que se ajuste ao seu temperamento, educação, tanto quanto possível. E para empregar as palavras do próprio ministro, cada membro está sempre tão ocupado, trabalhando pela igreja, que não há tempo para choques ou desavenças. Não é má política para ser aplicada no comércio, na indústria ou em outro qualquer campo de atividade. O velho ditado "mãos vazias são instrumentos para o mal" encerra muita verdade. Desse um homem um trabalho qualquer, que lhe cause prazer, permaneça ele sempre ocupado, e não terá nenhuma possibilidade de degenerar numa força desorganizadora. Quando acontecia de que qualquer membro da escola dominical faltasse 2 vezes seguidas às reuniões, designava-se logo um comitê para saber o motivo da ausência. Há um lugar nas várias comissões para cada membro da igreja. Desse modo o reverendo Elsimer delega aos próprios membros da sua igreja a responsabilidade de controlar os faltosos e conservá-los interessados nos negócios da igreja. É um organizador do tipo mais elevado. Seus esforços despertaram a atenção de homens de negócios de todo o país, e por várias vezes já lhe ofereceram cargos, com excelentes salários, em bancos, indústrias de aço, estabelecimentos comerciais etc., pois todos reconhecem na sua pessoa um líder real. No porão da sua igreja o reverendo Elsimer instalou uma tipografia de primeira ordem, onde imprime um pequeno semanário que é distribuído a todos os seus paroquianos. A feitura e a distribuição do jornal constituem outra fonte de trabalho que conserva os membros da igreja sempre ocupados, pois cada um tem aí um interesse qualquer. O jornal é dedicado exclusivamente aos assuntos da igreja, em conjunto, e dos membros individualmente. É lido por todos os membros, da primeira à última linha, pois há sempre uma chance de que o nome do leitor esteja incluído nas notícias locais. A igreja dispõe ainda de um coro muito bem treinado e uma orquestra que honraria qualquer grande teatro. Ali, o reverendo Elsimer atende a um duplo propósito, fornecendo uma distração a todos e, ao mesmo tempo, conservando sempre ocupados os membros que têm mais temperamento e que compõem a orquestra e que assim, entregues à ocupação que mais desagrada, não encontram tempo para intrigas ou dúvidas. O falecido Dr. Harper, reitor da Universidade de Chicago,
Foi um dos administradores escolares mais eficientes da sua época. Tinha um poder especial para levantar fundos, em grandes quantias. Foi ele quem convenceu John D. Rockefeller de que devia contribuir com milhões de dólares para apoiar a sua universidade. Pode ser útil, para os que seguem este curso, conhecer a técnica do Dr. Harper, o qual foi um líder de primeira ordem. Além disso, ouvi dele mesmo que sua liderança nunca foi uma questão de chance ou sorte, e sim o resultado de um processo cuidadosamente planejado. O incidente seguinte servirá para demonstrar como o Dr. Harper fez uso da imaginação para conseguir grandes somas para sua universidade. Necessitava ele de $1 milhão extras para a construção de um novo edifício. Passando em revista os homens de fortuna de Chicago, que podiam concorrer com uma soma maior, decidiu-se por 2 deles, ambos muitas vezes bilionários e, por sinal, inimigos acérrimos. Naquela época, um deles era o presidente do Chicago State Railway System. Ao meio-dia, quando a maior parte dos funcionários, e mesmo a secretária particular do presidente, deviam ter saído para o almoço, o Dr. Harper penetrou despreocupadamente no escritório da pretendida vítima, que ficou surpresa com a sua presença, sem qualquer anúncio prévio. "Meu nome é Harper", disse o Dr. Traço, "e sou reitor da Universidade de Chicago. Perdoe-me a intrusão, mas não encontrei ninguém aí fora que me anunciasse e, por isso, tomei a liberdade de entrar. Tenho pensado muito no senhor e no seu sistema de bondes. É um sistema maravilhoso e compreendo que empregou grandes somas para sua realização. Nunca me lembro do senhor sem que me ocorra à mente que mais cedo ou mais tarde passará a eternidade, e, depois de desaparecido, nada ficará como um monumento para lembrar o seu nome, porque o seu dinheiro logo passará a outras mãos. E o dinheiro perde a identidade com muita rapidez. Nesse caso, muitas vezes tenho pensado em lhe oferecer uma oportunidade para perpetuar o seu nome, permitindo-lhe que construísse um novo edifício nos terrenos da universidade que receberia o seu nome. Devia ter-lhe falado há mais tempo, porém um dos membros do nosso conselho executivo deseja que essa honra caiba ao senhor X, o inimigo figadal do sujeito. Pessoalmente, entretanto, tenho sido favorável ao seu nome e ainda continuo a dar preferência ao senhor, e se conseguir a sua permissão, procurarei afastar qualquer oposição ao seu nome. Não vim para lhe pedir que tome qualquer decisão imediatamente, como passasse por aqui, porém, julguei propício o momento para lhe falar. Pense sobre o caso, e se desejar falar-me novamente, pode chamar-me pelo telefone, que estarei ao seu dispor. Até outro dia. Sinto-me muito feliz por ter tido essa oportunidade para conhecê-lo. Fez um cumprimento, sem dar ao outro uma oportunidade para dizer sim ou não. Na verdade, o diretor da companhia não teve quase tempo de falar. O Dr. Harper foi quem falou principalmente. E era esse o seu plano. Foi ali apenas plantar a semente, acreditando que ela germinaria e cresceria em tempo oportuno. Sua crença não era sem fundamento. Mal teve tempo de chegar ao seu gabinete na universidade quando o telefone tocou. Era o entrevistado de há pouco na linha. Pediu um encontro com o Dr. Harper, o que lhe foi prontamente concedido. Os dois se encontraram na manhã seguinte, no gabinete do reitor da universidade, e um cheque de $1 milhão foi colocado na mão do Dr. Harper. Apesar de sua pequena estatura e da sua aparência insignificante, todos dizem do Dr. Harper que ele tinha uma maneira de ser que lhe tornava possível tudo o que queria. E qual seria essa maneira? Nada mais, nada menos do que sua compreensão do poder da imaginação. Suponhamos que ele tivesse ido ao gabinete daquele milionário e pedido uma audiência. Perderia tempo. Teria de anunciar o motivo da sua visita e daria outro tempo necessário para formular uma boa desculpa e dizer não. Suponhamos também que ele houvesse iniciado a conversa no seguinte teor: a universidade está necessitadíssima de fundos. Eu vim até aqui pedir o seu auxílio. O senhor tem ganhado muito dinheiro e deve fazer alguma coisa em benefício da comunidade onde enriqueceu. O que talvez fosse verdade, se nos der $1 milhão, poremos o seu nome no novo edifício que desejamos construir. Qual poderia ter sido o resultado? Em primeiro lugar,
Não havia motivo algum que pudesse apelar para os sentimentos do milionário. Embora fosse verdade que ele devia fazer alguma coisa em benefício da comunidade da qual tirar uma fortuna, provavelmente não iria admitir tal fato. Em seguida, teria tido a vantagem de estar do lado ofensivo da proposta, em vez do defensivo. Mas o Dr. Harper, treinado em fazer uso da imaginação, estudou todos os meios de abordar o caso. Primeiro, colocou o homem na defensiva, informando-o de que não tinha absoluta certeza de conseguir o assentimento de todo o conselho executivo para aceitar o dinheiro e pôr o seu nome no novo edifício. Em seguida, despertou-lhe um intenso desejo de dar o seu nome ao edifício, bastando para isso falar-lhe da possibilidade de que ao seu inimigo fosse concedida essa honra. Além disso, e isso não foi acidental, o Dr. Harper fez um apelo veemente a uma das mais comuns entre as fraquezas humanas. Mostrou àquele homem um meio de perpetuar o seu nome. Tudo isso exigia uma aplicação prática da lei da imaginação. O Dr. Harper era um vendedor eficiente. Quando pedia dinheiro a alguém, sempre preparava o caminho para o triunfo, plantando na mente da pessoa a quem pedia uma sólida razão para atender ao seu pedido. Uma razão que assegurasse vantagens práticas, como uma recompensa pela doação. Muitas vezes isso seria obtido na forma de vantagens comerciais. Outras vezes o apelo dizia respeito à necessidade de perpetuar um nome numa obra que inspirasse respeito e lembrança às gerações futuras. Mas o pedido de dinheiro para a universidade era sempre feito de acordo com um plano cuidadosamente traçado, modelado e aperfeiçoado com o uso da imaginação. Quando a filosofia da lei do triunfo estava ainda em estado embrionário, muito antes de ser organizada num curso sistemático de instrução e transformada em compêndios, o autor realizou uma série de conferências sobre o assunto numa pequena cidade do estado de Illinois. Um dos membros da assistência era um jovem vendedor de seguros de vida que abraçara esse ramo de atividade havia muito pouco tempo. Depois de ouvir o que eu dissera sobre imaginação, começou a aplicar, nos seus problemas de venda de seguros, tudo quanto ia ouvindo. Durante uma das conferências falou-se qualquer coisa sobre o valor do esforço aliado, por meio do qual os homens podem conseguir maiores resultados mediante um esforço cooperativo, um acordo de trabalho, dentro do qual cada um defenda os interesses dos outros. Aproveitando a sugestão, esse rapaz formulou imediatamente um plano por meio do qual conseguiu a cooperação de um grupo de homens do comércio que não estavam, de modo algum, ligados ao seu ramo de atividade. Dirigindo-se à principal mercearia da cidade, entrou num acordo com o proprietário. Mediante esse acordo, devia oferecer uma apólice de $1.000 a cada freguês que comprasse mais de $50 por mês. Passou então a fazer propaganda do acordo, contribuindo assim para aumentar o número de fregueses. Além disso, o dono da mercearia fixou no seu estabelecimento um grande cartaz, o que constituiu também uma boa propaganda. Em seguida, o jovem agente de seguros dirigiu-se ao principal posto de gasolina e propôs um contrato semelhante com o proprietário, a fim de que todos os seus fregueses fossem contemplados com as vantagens do seguro de vida. Todos nós gostamos de elogios, e muitos até de lisonjas, mas a todos nós gostamos de elogios, e muitos até de lisonjas, mas a questão é saber se tais tendências servem para construir caráter, poder e individualidade. Depois, dirigiu-se ao principal restaurante da cidade e fez com o proprietário um arranjo idêntico. O seguir, tal aliança provou ser de grande lucro para o proprietário, o qual logo iniciou uma campanha de publicidade. Dizia nos seus anúncios que a comida do seu restaurante era tão saudável e tão boa que todos os que ali faziam as suas refeições estavam aptos para ter uma longa vida. Portanto, ele seguraria em $1.000 a vida de cada freguês. O jovem agente de seguros fez ainda um acordo com um construtor e negociante de imóveis da localidade, para assegurar a vida de cada pessoa que lhe comprasse uma propriedade, numa quantia suficiente para pagar o balanço devido sobre a propriedade, caso o comprador morresse antes de terminados os pagamentos. O rapaz em questão é hoje agente geral de uma das maiores companhias de seguros de vida dos Estados Unidos, com sede numa grande cidade de Ohio,
e o seu rendimento atual atinge uma média de mais de US$ 25.000 por ano. O ponto decisivo da sua vida sobreveio quando ele aprendeu a fazer uso da imaginação de forma prática. Não há patente desse plano, que pode ser duplicado à vontade por outros agentes de seguros que conheçam o valor da imaginação. Mesmo agora, se eu estivesse empenhado no negócio de seguros de vida, faria uso desse plano aliando-me a um grupo de distribuidores de automóveis, em várias cidades, tornando-lhes assim possível vender mais automóveis e ao mesmo tempo contribuindo para a venda de grandes somas de seguros pelos esforços desses distribuidores. O sucesso financeiro não é difícil de conseguir depois que o indivíduo aprende a fazer uso da imaginação criadora. Quem quer que tenha iniciativa, liderança em grau suficiente e, ainda, a imaginação necessária, poderá fazer uma fortuna até mesmo maior do que a dos proprietários das Fivant Stores, bastando para isso desenvolver um sistema de vendas dos mesmos artigos que são vendidos agora naquelas lojas, e com auxílio de máquinas de venda automática. Isso economizará uma fortuna em salários de empregados, seguros contra roubos e, em suma, facilitará de várias maneiras o funcionamento da loja. Esse sistema pode ser dirigido com tanto êxito como as refeições com auxílio das máquinas. A semente da ideia foi lançada. Resta agora aproveitá-la. Quem quer que seja dotado de espírito inventivo pode fazer uma fortuna e salvar milhares de vidas todos os anos com o aperfeiçoamento de um controle automático para os cruzamentos de estradas de ferro com estradas de rodagem, reduzindo assim o número de acidentes de automóveis. Esse sistema, depois de completo, funcionará mais ou menos da seguinte maneira: 100 metros antes de atingir o cruzamento da linha férrea, o automóvel atravessará uma plataforma mais ou menos à maneira de plataforma de uma grande balança para pesar objetos de grande volume. O peso do automóvel fará baixar uma porta e soar uma campainha. Isso forçará o automóvel a diminuir a marcha. Decorrido 1 minuto, a porta se erguerá novamente, e o carro poderá continuar o seu caminho. Nesse ínterim, terá havido muito tempo para se observar o desvio, em ambas as direções, e certificar-se de que nenhum trem se aproxima. A imaginação, com um pouco de habilidade mecânica, dará ao motorista essa necessária salvaguarda e tornará rico o homem que aperfeiçoar tal sistema. Um inventor que compreenda o valor da imaginação e tenha certa prática de operação de rádio pode fazer uma fortuna aperfeiçoando um sistema de alarme contra assaltos. Esse alarme fará um sinal à sede da polícia, ao mesmo tempo, apagará as luzes e fará soar uma campainha no lugar prestes a ser assaltado. E isso pode ser feito com auxílio de um aparelho semelhante ao que se emprega atualmente para transmissões. Qualquer fazendeiro que tenha bastante imaginação para criar um plano e fazer uso de uma lista de todos os automóveis registrados no seu estado pode, facilmente, conseguir uma clientela de motoristas, que irão à sua fazenda e comprarão toda a produção, bem como os frangos do que criar, poupando dessa maneira as despesas com o transporte dos produtos para a cidade. Fazendo um contrato por estação, com cada motorista, saberá exatamente a quantidade de produto que deve fornecer. A vantagem do motorista que entrar nesse acordo consiste em obter os produtos diretamente da fazenda por um preço menos elevado do que se os adquirisse na cidade. O proprietário de um posto de gasolina à margem de uma rodovia pode fazer uso de forma eficiente da imaginação montando ao lado do posto um pequeno quiosque para lanches e pondo cartazes na estrada, em todas as direções, chamando a atenção para os sanduíches da casa. Assim atrairá muito mais fregueses. Os motoristas farão uma parada para o lanche e a maioria comprará gasolina antes de prosseguir viagem. São sugestões simples e possíveis de pôr em prática, sem nenhuma complicação. Contudo, é exatamente essa espécie de uso da imaginação que faz os êxitos financeiros. O plano Piggly-Wiggly, que ganhou milhões de dólares para seu inventor, era uma ideia muito simples que qualquer pessoa podia ter adotado. Entretanto,
For necessária uma dose considerável de imaginação para pôr em prática essa ideia. A imaginação é o mais importante fator que entra na arte de vender. O vendedor eficiente é aquele que faz sempre um emprego sistemático da imaginação. O comerciante de destaque sempre se serve da imaginação para encontrar as ideias que o fazem realizar excelentes negócios. A imaginação pode ser usada com eficiência na venda de miudezas, como gravatas, meias, camisas, artigos de malha, etc. Vejamos agora como é possível fazer isso. Uma vez, entrei numa das mais conhecidas camisarias da Filadélfia, com a ideia de comprar algumas gravatas e camisas. Quando me aproximei do balcão, adiantou-se um jovem balconista, que me perguntou: "Deseja alguma coisa, cavalheiro?" Fosse eu um empregado do balcão e não teria feito semelhante pergunta. O simples fato de ter me aproximado da seção de gravatas era suficiente para mostrar ao rapaz que eu desejava examiná-las. Peguei umas 3 gravatas, examinei-as ligeiramente e conservei na mão, por algum tempo, uma azul clara, que me agradou mais. Finalmente, deixei-a também em cima do balcão e comecei a examinar o sortimento exposto. O rapaz teve então uma ideia. Pegou uma gravata de um amarelo berrante, fez um laço com ela, e perguntou: "Não está linda?" Ora, eu detesto gravatas amarelas, e o balconista não me causou a menor impressão, sugerindo que aquela gravata amarela era linda. No seu lugar, eu teria mostrado, antes, um azul, pois eu já havia revelado uma preferência decidida por essa cor. Saberia o que o freguês preferiu observando as gravatas que ele pegara e examinara. Uma pessoa não se demora junto a um balcão examinando uma mercadoria que não lhe agrada. Se tiver oportunidade, qualquer freguês dará ao vendedor perspicaz uma ideia da qualidade do artigo que deve insistir em elogiar, a fim de efetuar a venda. Em seguida, me dirigi ao balcão de camisas. Um vendedor mais velho veio ao meu encontro. "Há algo em que eu possa servi-lo hoje?" Bem, pensei, se tiver de ser servido aqui em alguma coisa, há de ser hoje, pois talvez nunca mais volte a esse estabelecimento. Mas disse-lhe que desejava ver camisas e descrevi o tipo e a cor que desejava. O vendedor quase me ofendeu quando me respondeu, dizendo: "Sinto muito, cavalheiro, mas esse estilo não está em moda na presente estação, por isso, não o expomos." Retorqui que sabia muito bem que o estilo não estava em moda naquela estação, e era essa uma das razões por que pretendia usá-lo, esperando encontrá-lo em estoque. Se há alguma coisa que irrite um homem, especialmente um homem que sempre sabe exatamente o que quer e o diz logo que entra numa loja, é ouvir de um vendedor as palavras que ouvi daquele. Isso é um insulto à inteligência de um homem, ou para o que ele pensa ser a sua inteligência, e, na maioria dos casos, é fatal ao negócio. Se eu fosse um balconista de loja, pensaria o que me agradasse quanto ao gosto do freguês, mas nunca teria tanta falta de tato e de diplomacia a ponto de lhe dizer que ele não sabia o que queria. Procuraria, com muito jeito, mostrar-lhe um artigo que julgasse mais parecido com a mercadoria pedida, se o que ele desejava não estivesse no estoque. Um dos escritores mais famosos e mais bem pagos do mundo construiu fama e fortuna com a simples descoberta de que é mais lucrativo escrever sobre o que as pessoas já sabem e com que estão de acordo. A mesma regra pode ser aplicada à venda de mercadorias. Finalmente, o velho balconista trouxe algumas caixas de camisas e começou a mostrar-me umas que nada tinham de parecido com o tipo que eu pedira. Disse-lhe que nenhuma delas me servia, e, quando já ia saindo, ele me perguntou se desejaria ver bonitos suspensórios. Imaginem, para começar, nunca usei suspensórios, e, além disso, não lhe dei nenhum indício de que estava interessado em tal artigo. É muito justo que um vendedor procure interessar o freguês por artigos que ele não pediu, mas é preciso muito tato, e o vendedor só deve oferecer alguma mercadoria quando tiver razões para crer que o freguês a deseje. Saí do estabelecimento sem ter comprado coisa alguma e com um certo ressentimento por ter sido tão mal julgado quanto ao meu gosto em estilos e cores. Mais adiante na rua entrei numa pequena loja, com um empregado apenas,
e que tinha camisas e gravatas expostas na vitrina. Fui tratado de maneira completamente diversa. O homem que estava atrás do balcão não formulou perguntas estereotipadas ou desnecessárias. Olhou-me quando passei pela porta. Mediu-me com muita exatidão e recebeu-me com um agradável bom dia, cavalheiro. Perguntou então, que devo mostrar antes, gravatas ou camisas? Disse que preferia ver primeiro as camisas. Ele olhou logo para a camisa que eu vestia, então perguntou qual o tamanho, e começou a mostrar-me camisas justamente do tipo e da cor que eu procurava. Sem que eu dissesse mais uma palavra, mostrou-me 6 estilos diferentes e ficou atento para ver o que eu pegava primeiro. Examinei todas as camisas, e em seguida tornei a colocá-las sobre o balcão. Mas o vendedor observava que eu me detivera mais tempo examinando uma delas. Logo que a deixei sobre o balcão, o homem começou a explicar como ela era feita. Depois dirigiu-se ao balcão das gravatas. Voltou com 3 muito bonitas, azuis, justamente do tipo que eu procurava. Deu um laço em cada uma, por sua vez, na frente da camisa, chamando a minha atenção para a perfeita harmonia entre as cores das gravatas e a camisa. Não demorei 5 minutos. Comprei 3 camisas e 3 gravatas e saí certo de que voltaria àquela pequena loja logo que tivesse necessidade de tais artigos. Soube mais tarde que o proprietário do estabelecimento em questão paga $500 por mês de aluguel e consegue um bom rendimento vendendo exclusivamente camisas, gravatas e colarinhos. Assim, se não tivesse um conhecimento perfeito da natureza humana e não aplicasse esse conhecimento tratando de maneira afável a todos os seus fregueses, teria ido inevitavelmente à falência, pagando aquele aluguel tão exorbitante. Tenho observado várias vezes senhoras quando experimentam chapéus, e fico pasmo vendo como os vendedores não adivinham logo o que vai na mente da freguesa pela simples maneira como ela examina o chapéu apresentado. Uma senhora entra numa loja e diz que quer ver alguns chapéus. O vendedor ou vendedora traz vários tipos e a freguesa começa a experimentá-los. Se um chapéu lhe agrada, mesmo ligeiramente, ela o conservará alguns segundos, ou alguns minutos, mas, se não gostar, procurará tirá-lo logo que a vendedora deixe em paz. Finalmente, quando a compradora vê um chapéu que lhe agrada, logo começará a demonstrar o fato com gestos que nenhum vendedor hábil deixará de entender, arrumando o cabelo para que melhor se adapte ao chapéu, ou procurando colocá-lo da maneira que melhor lhe assente, olhando no espelho de modo a vê-lo por trás, dando assim várias demonstrações de agrado. Observando cuidadosamente os gostos da freguesa, uma vendedora inteligente pode, muitas vezes, vender-lhe 3 ou 4 chapéus de uma só vez, bastando para isso mostrar-lhe os artigos que lhe agradam e concentrando-se na sua venda. A mesma regra se aplica à venda de outros artigos. O freguês indicará, se for cuidadosamente observado, tudo o que deseja. E se o vendedor seguir a sugestão, raramente ele sairá do estabelecimento sem ter feito uma compra qualquer. Parece-me uma estimativa bastante justa dizer que 75% dos fregueses que saem das lojas sem nada comprar assim procedem exclusivamente devido à falta de tato do empregado ao mostrar as mercadorias. No outono passado entrei numa chapelaria, pois queria comprar um chapéu de feltro. Era uma tarde atarefada de sábado, e fui atendido por um jovem extra que ainda não aprendera a julgar as pessoas com um simples olhar. O rapaz foi, não sei por que razão, buscar um chapéu derby, que me entregou, ou tentou me entregar. Pensei que ele a estivesse truçando e recusei pegar o chapéu, e, para responder à sua pilhéria, perguntei-lhe: "Você também conta histórias para fazer as crianças dormirem?" O rapaz olhou para mim surpreendido, sem compreender a insinuação. Se eu não tivesse observado o jovem com mais cuidado do que ele me observara, vendo sem demora que era inexperiente na arte de vender, teria ficado altamente insultado, pois não há coisa que eu odeie mais que um chapéu derby, sobretudo marrom. Charles Chaplin ganhou $1 milhão como um manda cômico, calças grandes demais, fazendo, em suma, algo diferente. Aproveite a sugestão e faça alguma coisa original, que desenvolva a sua personalidade. Um dos vendedores mais antigos viu que eu ia saindo sem comprar coisa alguma. Adiantou-se,
Tomou o chapéu das mãos do rapaz e com um sorriso que tinha por objetivo atrair-me, disse-lhe: "Que diabo você está mostrando ao cavalheiro?" Assim, o vendedor, que me reconheceu imediatamente como um cavalheiro, vendeu-me o primeiro chapéu que trouxe. O freguês, geralmente, se sente grato quando um vendedor perde algum tempo estudando a sua personalidade e apresenta a mercadoria que se lhe ajusta. Entrei uma vez num dos maiores magazines de roupas para homens em Nova York, há alguns anos. Pedi um terno, descrevendo exatamente o que pretendia comprar, mas não mencionei o preço. O jovem que me atendeu disse não acreditar que no estabelecimento houvesse uma roupa como a que eu desejava. Mas aconteceu que eu visse exposta uma que era justamente o tipo que eu desejava. Chamei a atenção do funcionário, que, sorrindo, perguntou: "Aquela ali?" "Mas custa muito caro." A resposta me divertiu, mas ao mesmo tempo me aborreceu. Assim perguntei ao rapaz por que não me julgava capaz de comprar uma roupa que custasse um pouco mais caro. Com certa dificuldade ele tentou responder à minha pergunta, mas as suas explicações foram tão desajeitadas quanto havia sido estranha a sua primeira observação. Ia sair, resmungando, muito aborrecido. Antes, porém, de alcançar a porta, outro vendedor correu ao meu encontro, pois notaram o meu aborrecimento. Com rara habilidade, esse funcionário embargou-me os passos, começou a conversar delicadamente e me persuadiu a voltar. Resultado: comprei o terno que atraíra o meu olhar e mais dois outros, que não pretendia comprar. Eis a diferença entre um verdadeiro vendedor e outro, que afasta os fregueses. Mais tarde apresentei dois dos meus amigos a esse vendedor, que realizou vantajosas vendas com ambos. Uma ocasião, eu passeava pelo Michigan Boulevard, em Chicago, quando meus olhos foram atraídos por um belo terno cinza, exposto numa vitrine. Eu não tinha a menor intenção de comprá-lo, mas tive curiosidade de saber o preço. Abri a porta e, sem entrar na loja, introduzindo apenas a cabeça, perguntei ao primeiro vendedor quanto custava. Seguiu-se então uma das manobras mais inteligentes que já vi em matéria de vendas. O vendedor sabia muito bem que não poderia me vender o terno sem que eu entrasse no seu estabelecimento, e disse então: "Cavalheiro, faça o favor de entrar. Vou ver o preço do que o senhor deseja." De certo sabia o preço, mas empregou esse meio para afastar de mim a ideia de que estava tentando me vender a roupa. Naturalmente, tive de ser tão polido quanto ele. "Pois não", respondi, e entrei na loja. "Faça o favor de me acompanhar." "Por aqui." "Terá sem demora a informação que deseja", disse o vendedor. Em menos de 2 minutos encontrei-me diante de um reservado, onde eu vi um terno pronto para ser experimentado. Era uma roupa exatamente igual à que estava na vitrina. Tendo já vestido o paletó, que se ajustava perfeitamente ao meu corpo, graças aos olhos experimentados do vendedor, a minha atenção foi despertada pela excelência do material empregado na confecção do terno. Passei a mão pelas mangas, conforme vira fazer o vendedor, e tive a certeza de que vestia uma roupa bem feita. Nessa altura, perguntei novamente o preço do terno, e quando soube que custava $50, fiquei agradavelmente surpreso, pois tudo me levava a crer que fosse muito mais alto. Confesso, entretanto, que quando vi a roupa na vitrina calculei que custasse uns $35, e duvido que tivesse pagado esse preço, se não houvesse caído nas mãos de um homem que sabia como mostrar as vantagens do terno. Se o primeiro paletó que experimentei estivesse grande ou pequeno demais, penso que não teria efetuado a compra, apesar do fato de que as roupas feitas podem ser ajustadas ao corpo do freguês nas próprias oficinas dos estabelecimentos. Comprei aquela roupa sob o impulso do momento, como diria um psicólogo. E não sou o único homem que compra alguma coisa levado pela mesma espécie de impulso. Um simples deslize da parte do vendedor e ele teria deixado de realizar a venda. C. Quando perguntei o preço, à porta da loja, ele tivesse respondido $50, eu teria agradecido a informação e seguido o meu caminho, sem olhar mais para a roupa. O resultado é que no fim daquela mesma estação comprei mais 2 ternos ao mesmo vendedor, e se residisse em Chicago é provável que continuasse a ser seu freguês,
pois ele sempre soube me mostrar ternos de acordo com a minha personalidade. A casa Marshall Field, de Chicago, cobra mais caro pelas suas mercadorias do que qualquer outro estabelecimento do mesmo gênero nos Estados Unidos. Contudo, mesmo sabendo que pagam preços mais altos nessa casa, as pessoas sentem-se mais satisfeitas do que se comprassem em outro estabelecimento, a preços mais baixos. Por quê? Ora, há várias razões para isso, e entre elas o fato de que qualquer coisa comprada na casa Field que não satisfaça de todo o comprador pode ser devolvida e trocada por outra mercadoria ou o dinheiro da compra pode ser restituído, caso o freguês prefira. Assim, cada artigo vendido por essa casa leva em si uma garantia. Uma outra razão por que as pessoas preferem pagar mais na casa Field é que os artigos são exibidos e apresentados de maneira mais vantajosa do que em qualquer outro estabelecimento. As vitrinas dessa loja são verdadeiras obras de arte. As mercadorias são dispostas de maneira muito harmoniosa. Em suma, todo o ambiente cria uma atmosfera que atrai e agrada. E tudo isso não é mais do que fruto da imaginação. Outra razão por que a casa Field pode cobrar mais pelas suas mercadorias e ainda assim vender mais é o cuidado com que escolhe os seus empregados e a maneira de dirigi-los. É difícil encontrar ali um empregado que não seja uma pessoa de distinção ou que se possa não querer para vizinho. Não são poucos os homens que se têm enamorado de funcionárias da Marshall Field e casado com elas, formando lares felicíssimos. Os pacotes da casa Marshall Field são feitos de maneira mais artística que nas outras lojas, o que constitui ainda outra razão para que o povo lhe dê preferência, mesmo pagando preços mais altos. Já que falamos na maneira de acondicionar mercadorias, narro aqui o que aconteceu a um amigo meu, e que servirá sobretudo para demonstrar quanto vale a imaginação na maneira de acondicionar uma mercadoria qualquer. Aquele que receia reconhecer o auxílio que alguém lhe prestou, em qualquer ocasião, é tão pequeno que a oportunidade pode passar por ele sem mover. Meu amigo possuía uma cigarreira de prata muito bonita e que muito estimava, pois fora um presente da esposa. Como a usasse constantemente, estava bastante arranhada e amassada em vários lugares, e a mola de fechar estava completamente estragada. Diante disso, o meu amigo resolveu mandar consertá-la na joalheria Caldwell, de Filadélfia. Deixou lá a cigarreira e pediu que a mandassem levar ao seu escritório logo que estivesse pronta. 2 semanas depois, parou à porta do prédio uma caminhoneta da joalheria Caldwell, e dela saltou um empregado bem uniformizado, que entrou no escritório do meu amigo, a quem entregou um pacote, feito de maneira artística e atado com uma fita dourada. Era o dia do seu aniversário, e, como esquecera que havia deixado a cigarreira para consertar, ao ver aquele artístico pacote, o meu amigo imaginou logo que se tratava de um presente que lhe mandavam. A sua secretária e outros funcionários do escritório reuniram-se em torno dele, curiosos de vê-lo abrir o embrulho. Meu amigo desatou a fita dourada e tirou o papel. Dentro, havia ainda outro pacote em papel muito delicado, trazendo a marca registrada da joalheria. Removido o papel, todos soltaram um ó de admiração ao ver uma linda caixa. Aberta a caixa, viu-se, muito bem acondicionada, a cigarreira que meu amigo reconheceu como sendo a que mandara consertar, e que nem parecia a mesma graças à imaginação do gerente da Caldwell. Tudo estava consertado, tudo polido, não se viu o menor arranhão. Simultaneamente, um prolongado grito de admiração partiu de todos os presentes, inclusive do meu amigo. E a conta? Perguntarão. Era elevada, sem dúvida, mas ninguém se lembrou de achar caro. De fato, tudo o que entrou nessa transação, desde a maneira artística de fazer o embrulho, o delicado papel, os selos dourados, a fita que o atava, a entrega feita por um rapaz bem uniformizado, num carro novo. Tudo isso era baseado numa psicologia cuidadosamente calculada para preparar as bases para um preço elevado. De modo geral, as pessoas não se queixam de preços elevados, contanto que o serviço e o acondicionamento das mercadorias preparem o caminho para a apresentação de uma conta elevada. O que não agrada, e isso é justo, são os preços altos e serviço mal feito. Na minha opinião,
O caso da cigarreira do meu amigo encerra uma grande lição para qualquer vendedor. Os artigos que se vendem podem realmente corresponder ao preço pedido, mas se não estudarmos cuidadosamente a questão de apresentá-los de maneira vantajosa e condicioná-los de maneira artística, podemos ser acusados de cobrar preços exorbitantes. Na Broad Street, na Filadélfia, há uma casa de frutas na qual os fregueses são recebidos à porta por um homem de uniforme. Esse homem não faz mais do que abrir a porta, mas o faz com um sorriso, mesmo que seja um sorriso cuidadosamente estudado e ensaiado que dá ao freguês a impressão de ser bem recebido, mesmo antes de entrar. Essa casa se especializou em organizar cestas de frutas. Do lado de fora há um grande quadro negro com uma lista das datas de partida de todos os navios que deixam Nova York. Esse negociante é o fornecedor de todos os que desejam enviar presentes de frutas a bordo dos navios, as pessoas amigas que partem. Assim, uma noiva, esposa ou amiga muito cara que vai partir em viagem recebe a bordo uma cesta de frutas, artisticamente disposta. Naturalmente, aquele que envia não está procurando alguma coisa barata ou mesmo em conta. Ora, o comerciante de frutas já estudou tudo isso. Cobra de 10 a 25 dólares por uma cesta que se poderia muito bem comprar na loja da esquina, a um quarteirão de distância, por um preço que não vai além de 3 a 7 dólares. Apenas nessas casas as cestas não são artisticamente arrumadas e, assim, não se paga o luxo. A casa de frutas a que nos referimos é uma loja pequena, e, contudo, o proprietário paga 15 mil dólares de aluguel por ano, e ganha mais dinheiro do que 50 casas do mesmo ramo juntas, e isso apenas porque sabe apresentar e entregar a mercadoria, apelando para a vaidade dos fregueses. Temos aqui mais uma prova do valor da imaginação. O povo norte-americano, e não somente os ricos, é o mais extravagante do mundo em matéria de despesas, mas costuma exigir distinção em exterioridades tais como o acondicionamento das mercadorias, a entrega, coisas que não acrescentam valor real aos artigos comprados. O negociante que compreende isso e que aprendeu a maneira de empregar a imaginação no seu negócio pode dessa maneira colher ricos frutos. Aqueles que perdem a cabeça com facilidade são fanfarrões, e quando desafiados, sempre recuam. E é o que muitos fazem. O vendedor que compreende a psicologia de uma apresentação adequada, de um acondicionamento e empacotamento artístico, e que sabe exibir os seus artigos de acordo com os caprichos e as características dos fregueses, pode fazer uma mercadoria simples alcançar grandes preços, e, o que é mais importante ainda, pode conservar a preferência dos fregueses com mais facilidade do que se vendesse os mesmos artigos sem levar em conta essas pequenas coisas, que, entretanto, são tão importantes. Num restaurante barato, onde o café é servido em xícaras grossas e os talheres são pouco limpos e encardidos, um sanduíche de presunto é apenas um sanduíche de presunto. Mas, na casa em frente, onde o café é servido em xícaras finas e as mesas são cobertas com toalhas limpas, servidas por garçons e garçonetes bem vestidos, um sanduíche de presunto, muito menor, custará 25 centavos. Fora a gorjeta. A diferença aí é apenas da aparência. O presunto vem no mesmo produtor e o pão, do mesmo padeiro. A diferença no preço é muito considerável, mas a diferença na mercadoria não é uma diferença de qualidade ou quantidade, e sim de atmosfera ou de aparência. As pessoas gostam de comprar exterioridades. Não há exagero em afirmar que um mestre de psicologia de vendas, entrando numa loja comum, onde o estoque tenha, digamos, um valor de 50 mil dólares, com uma pequena despesa adicional poderia elevar esse estoque a 60 ou 75 mil dólares, bastando-lhe para isso exibir as mercadorias de maneira adequada, vestindo melhor os empregados e contratando algumas pessoas hábeis em fazer embrulhos e acondicionar as mercadorias. Uma camisa de homem numa caixa apropriada para o tamanho, envolta em papel fino e atada com uma fita, pode ser vendida por $1 a mais do que a mesma camisa acondicionada sem esses cuidados. Estou convencido de que isso é uma verdade e o tenho provado à saciedade. Para ainda tornar a repeti-la,
a fim de convencer certos comerciantes céticos que não estudaram os efeitos de uma apresentação adequada de mercadorias. Tenho provado diversas vezes que a camisa mais fina não pode ser vendida nem mesmo por metade do seu valor se for retirada da caixa e posta no balcão de vendas misturada com outras mais baratas. Tais exemplos provam que as pessoas não sabem o que compram, que vão mais pela aparência do que pela análise verdadeira da mercadoria que compram. Statler tornou-se o hoteleiro mais próspero do mundo, como simplesmente servindo bemos seus hóspedes a preços módicos. Isso é fácil de ver sobretudo nas vendas de automóveis. O povo americano quer e exige estilo na aparência dos automóveis. Aliás, tal coisa não se dá apenas com o povo dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. O que está sob a capota do carro, do motor, do diferencial, da mecânica interna não interessa, contanto que o automóvel seja de linhas elegantes. Henry Ford precisou de 20 anos de experiência para aprender a verdade da afirmativa que fazemos aqui e, mesmo então, apesar de toda a sua habilidade analítica, só reconheceu esse fato quando forçado a isso por seus competidores. Se não fosse verdade que as pessoas compram aparência mais do que realidade, Ford nunca teria criado os novos modelos. Conquanto o automóvel sirva aqui como o mais perfeito exemplo que um psicólogo pode apresentar dessa tendência geral para comprar aparência, deve-se admitir que, no exemplo citado, o valor real do carro é um fato indiscutível.